Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, tá? Para trabalhar mais um tema dentro da geografia, né? Frente 1, tá bom? Olha pessoal, antes que vocês, né, que alguns alunos estranhem, né, o tema dessa aula, né, políticas ambientais brasileiras, tá? Eu já vou dizendo, pessoal, que isso eu tinha comentado o pessoal que participou da última live, que eu iria aproveitar, né, o assunto vegetação, né, que nós estamos estudando vegetação, né, em várias aulas, começando com vegetações do mundo, depois passando pelas vegetações do Brasil. E eu comentei com o pessoal, falei assim, olha, eu tô com vontade de fazer uma aula, aproveitando o gancho, né, aproveitando o tema, né, que são os biomas, ecossistemas, tal, e comentar um pouquinho sobre as políticas ambientais aqui no Brasil, tá bom? Então isso aqui não está naquela parte ali do material, não adianta procurar, que ele não vai aparecer nesse primeiro momento, né? Mas é uma coisa que eu tinha comentado com o pessoal na live, né, que eu iria comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre as políticas ambientais brasileiras. Você sabe que o Brasil, nós temos um novo Código Florestal e eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esse tema tão importante para vocês, beleza? É como eu disse, tá? Não estranhem, né, essa aula, não adianta lá procurar lá na apostila que vocês não vão encontrar, tá? É que eu achei um momento, né, que seria um momento propício para comentar um pouquinho sobre as políticas ambientais aqui no Brasil. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver o que eu preparei aí para vocês, tá? Primeira coisa, né, falar um pouquinho sobre o patrimônio natural do nosso país, tá? O Brasil é um país muito rico, né, em vários fatores, tal, e um deles são as paisagens, ou seja, é o nosso patrimônio natural, tá? E eu fiz aqui para vocês, né, rapidinho, uma relação, né, de paisagens aqui do nosso país. Peguei de algumas paisagens, né, assim, que se destacam no território brasileiro. São muitas, claro, né? Eu tive que fazer ali uma escolha, daí eu, né, resolvi mostrar aqui para vocês o Pantanal, tá? Mostrar aqui para vocês as Cataratas do Iguaçu, que é uma região muito visitada por turistas aqui no nosso país, tá? Aqui, pessoal, é o famoso Parque de Vila Velha, tá? Isso aqui é lá no Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, nós já trabalhamos, é a famosa taça, né? Que é típica pela ação do vento, erosão eólica, tá? Muito visitada também, esse parque. Quis colocar aqui para vocês também, trazer para vocês os lençóis maranhenses, né, que são essas dunas aí, essas lagoas que se formam, né, de água doce, que é a água da chuva, tá? Eu fui buscar para vocês também, né, algumas imagens de Abrolhos. Abrolhos é um santuário, né, santuário de aves, né, é um santuário também para baleias que procuram se reproduzir, elas procuram águas mais quentes ali do litoral do Brasil. Eu estou me referindo às baleias jubarte, tá? Então, Abrolhos é um pequeno arquipélago ali no sul da Bahia, tá? Aí está a presença, né, das baleias nessa região do nosso país. Então, pessoal, é assim, eu teria uma infinidade, né, de paisagens, né, do nosso país para trazer aqui para vocês, né? Eu só quis dar um exemplo desse grande patrimônio natural que nós temos no nosso país, tá? Peguei também Fernando de Noronha, né? Algumas imagens de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha pertence a Pernambuco, tá? E outra coisa também que nós estudamos nas últimas aulas, né? A grande quantidade de biomas no nosso país, tá? Então aqui é aquele famoso mapinha dos biomas do Brasil, tá? Então é assim, existe legislação, pessoal, para proteger essas paisagens. Existe legislação, existe conjuntos de leis para proteger esses biomas, tá? Então eu vou comentar com vocês como é feito, né, essa proteção, como é que se divide esses biomas no Brasil. Será que pode explorar? Será que a lei permite? Será que não pode explorar economicamente? Como é que é feito esse tipo de coisa,
tá? E depois terminar comentando sobre o novo Código Florestal do Brasil, tá? Então aí estão, né, as imagens, né, dos vários biomas do nosso país: Amazônia, Pantanal, Caatinga, os Pampas, o Cerrado, a Mata Atlântica, tá? Agora uma coisa, pessoal, muito importante nessa aula é a gente discutir, né, o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Assim, de uma forma muito simples, muito resumida, qual que é a ideia básica do desenvolvimento sustentável? É explorar, né, essa natureza que eu acabei de mostrar para vocês, essas paisagens belíssimas que nós temos no Brasil, mas sem acabar com ela. É explorar esses recursos de modo, digamos assim, racional, respeitando, pessoal, os limites da natureza. E outra coisa importante também, pensar nas futuras gerações, tá? Isso é uma coisa muito importante, né, do conceito de desenvolvimento sustentável, tá? É ganhar dinheiro com a natureza, é explorar os seus recursos, mas de uma forma racional e, como eu disse, sempre pensando nas futuras gerações, tá? Então, pessoal, pensando nisso, né, foi criado no Brasil, no ano 2000, o chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É o chamado SNUC. Vou repetir, ó, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? O que esse sistema ele determina? Então vamos ver. Ele determina os critérios e as formas de criação, implantação e gestão das chamadas unidades de conservação, tá? UC, unidades de conservação dos biomas brasileiros, tá? Então é um sistema nacional, né, que organiza os biomas do Brasil em relação a normas, né, de exploração, né, normas e critérios de gestão. Então, tudo isso faz parte desse Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, os biomas brasileiros, pessoal, eles acabaram sendo divididos em dois grupos, duas categorias. Vamos ver quais são as duas categorias, os dois grupos? Então, os biomas do Brasil são divididos em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, tá? Então, essa é a divisão, né, que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação faz em relação aos biomas do Brasil. Então, tentem guardar, tá? Os biomas do Brasil, então, são divididos em dois grupos: unidades de proteção integral, tá? E unidades de uso sustentável. Vamos ver a diferença de cada um deles? Olha, pessoal, unidades de proteção integral são unidades mais rígidas. Rígidas, pessoal, em vários sentidos, tá? Inclusive até para que ocorra visitação, né, nesses locais, nesses ambientes, a coisa é muito controlada. Até cientistas, tal, têm dificuldades de visitar essas áreas de proteção integral, tá? Olha o que diz aqui, ó, a definição. Tem como finalidade preservar a natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, não dá para explorar economicamente as unidades de proteção integral. Não dá para ir lá pegar espécies, tal, colher espécies, né, comercializar, não é permitido, não é permitido. Nessas áreas, o controle, como eu disse, eles são mais rígidos, beleza? E eu fiz uma relação, eu trouxe a relação para vocês de unidades de proteção integral que nós temos no Brasil. Então, são lá, vou mostrar para vocês quais são essas unidades. Estação ecológica, tá? Primeira, estação ecológica. É exclusivamente pública, é uma área exclusivamente pública. Objetivo, preservação da natureza e a visitação proibida, tá? Então, isso é que a gente vai ver bastante nessas áreas de proteção integral. A palavra visitação proibida. Não são todas, são de visitação proibida, mas a grande maioria, visitação proibida. Vamos ver mais um exemplo de unidades de conservação de proteção integral? Reserva biológica, também está nessa categoria. Então tá lá, exclusivamente público, preservação da diversidade biológica, visitação proibida também, tá? Próximo exemplo de proteção integral, os parques nacionais. Aí a visitação já é permitida, mas a única coisa que você pode tirar de um parque nacional é foto, tá? E a única coisa que você pode levar
é a saudade, tá? Não pode tirar espécies, não pode colher plantas, nada disso, tá? É exclusivamente público, objetivo preservação do ecossistema. Mas como eu disse, é permitida a visitação, tá? Outro exemplo de proteção integral, os refúgios da vida silvestre, tá? Público ou privado, objetivo proteção de ambientes relevantes para a reprodução da fauna e da flora, tá? Sabe que são locais, né, que são berçários, que espécies, né, precisam desses ambientes para se reproduzir, por isso, né, da necessidade de ser uma proteção mais rígida. Visitação sujeita a um plano de manejo. Se não fizer um plano, você não pode visitar esses locais, tá? Próxima área de proteção integral, monumento natural, tá? Pode ser público ou privado. O objetivo é a preservação de sítios naturais raros, tá? E a visitação também é sujeita a um plano de manejo. Precisa fazer um plano, tá? Primeiro se faz o plano, esse plano de manejo, para depois poder fazer, né, os projetos de visitação. Se for aprovado esse plano, aí pode ocorrer a visitação. Beleza? Então, pessoal, essas são as chamadas áreas de proteção integral. Como eu disse, são áreas mais rígidas. Beleza? Agora, existe a segunda categoria, que é chamada unidades de uso sustentável. Ou seja, o governo ele permite, né, que essas áreas sejam exploradas economicamente, mas existem muitas regras que têm que ser respeitadas, tá? Não é assim, vai chegando e vai explorando economicamente. Não é bem assim que funciona, não, tá? O objetivo de conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos recursos naturais, beleza? E aí eu fiz uma relaçãozinha, né, para vocês de unidades de uso sustentável. Então vamos lá. Primeiro tipo, área de proteção ambiental. Pública ou privada, pouca ocupação humana, orienta o processo de ocupação sustentável e, nesse caso aqui, a visitação ela é proibida, tá? Mas, de modo geral, essas áreas são mais flexíveis em relação ao caso de visitação, tá? Próximo exemplo, né, de uso sustentável, são áreas de relevante interesse ecológico, tá? No caso, são áreas público ou privado, abriga espécies raras da biota regional e a conservação, objetivo conservação do ecossistema local. Tá? Essas áreas são chamadas áreas de relevante interesse ecológico, tá bom? É de uso sustentável. Próximo, floresta nacional. Exclusivamente pública, uso múltiplo e sustentável, né? E a visitação é permitida nas florestas nacionais, então nessa categoria de uso sustentável. Próximo, reservas extrativistas. Olha, pessoal, nós temos várias reservas extrativistas no Brasil, nós temos várias reservas lá na Amazônia, extrativista, reserva extrativista de látex, né, de borracha, reserva extrativista de castanha, reserva extrativista de Guaraná, do Guaraná, ou seja, existem várias reservas extrativistas. Nesse caso aqui, pessoal, elas são exclusivamente públicas, tá? Extrativismo e agricultura de subsistência para populações tradicionais. Vocês estão vendo, pessoal? Pode explorar economicamente? Pode, mas tem que ser população tradicional, né? Quem são, né, essas populações tradicionais, né? São os seringueiros, são o pessoal que trabalha com a castanha, tá? São quilombolas, a população indígena, são eles que podem explorar essas áreas, né? Essas reservas extrativistas. Ou seja, pessoas que não são dali não têm essa permissão, tá? Objetivo, proteção ao meio ambiente e ao meio de vida e também da cultura das populações tradicionais que ocupam esses locais. Ou seja, é dar uma possibilidade para que essas pessoas possam ganhar, né, o sustento deles explorando a natureza, mas com o devido cuidado, o devido planejamento, tá? São as famosas reservas extrativistas, tá? Outra também existe a reserva de fauna, que é uma área exclusivamente pública. Estudo sobre manejo, né, permitido o estudo sobre manejo econômico sustentável da fauna, tá? Visita sujeito também a um plano de manejo, tá? E temos também reserva de desenvolvimento sustentável, exclusivamente pública, tá? Populações tradicionais sustentáveis, né, podem explorar economicamente, que protegem a natureza e mantêm a diversidade biológica.
Visitação sujeita a um plano de manejo, tá? E aqui o último exemplo é a reserva particular do patrimônio natural. Existem também áreas que são exclusivamente particulares, ou seja, que não pertencem ao governo, né? Que é esse caso aqui, e é de uso sustentável. Objetivo: preservação da diversidade biológica, visitação aberta de acordo com regulamento próprio, tá? Como são áreas particulares, cada uma vai ter o seu próprio regulamento. Beleza? Então, pessoal, esses são os exemplos de unidades de conservação que existem no Brasil. Tá? Então, no ano 2000, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e as unidades de conservação, como eu disse para vocês, foi dividida em duas categorias: um sistema mais rígido, né, que é a unidade de conservação de proteção integral, e tem as unidades de conservação de uso sustentável. Esse permite a exploração da natureza, mas pela população tradicional do local e de forma racional, tá? Então é assim que é dividido as unidades de conservação no nosso país, beleza? E agora, pessoal, eu quero comentar um pouquinho para vocês sobre o novo Código Florestal Brasileiro. Então vamos lá. O antigo, vamos lá, o Código Florestal Brasileiro, ele foi criado pela lei número 4.771, em 15 de setembro de 1965, tá? Esse é o antigo Código, né, Florestal Brasileiro, ele de 1965, né? E no ano de 2012 foi criado um novo código. Após algumas décadas, o código passou a ser regulado pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Mas em outubro, pessoal, desse mesmo ano, ele foi alterado pela Lei número 12.727, tá? De 17 de outubro de 2012. Então, houve uma pequena modificação, né? Então, ele começou a contar a partir de 17 de outubro de 2012. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos comparar o antigo, o novo Código Florestal, tá? Código anterior, em relação a áreas degradadas. Vamos ver o que o Código antigo falava em relação a áreas que já foram desmatadas, tal, e vamos ver o que fala o novo Código. Antigo Código, áreas, né, degradadas, áreas devastadas, além do permitido, devem ser recuperadas ou compensadas na mesma microbacia. Então, desmatou, teria que reflorestar, que é o que dizia o antigo código. Agora, vamos ver o que diz o novo código em relação a áreas que já foram muito degradadas, desmatadas. O novo código, o que ele diz? Anistia. Sabe o que é anistia? Perdão para os produtores que degradaram áreas além do limite que era permitido até 2008. Ou seja, quem desmatou até 2008, além do permitido, teve perdão, teve anistia, tá? É isso que diz o novo Código Florestal, tá? Em relação à reserva legal. Pessoal, eu não sei se todo mundo sabe o que é reserva legal. É uma área da sua propriedade agrícola, né? Pessoas que têm propriedades agrícolas que, né, têm que ser preservadas, tá? Então, dependendo do bioma onde está essa propriedade agrícola, a porcentagem de proteção, né, de reserva legal que você tem que manter, essa proporção pode ser maior ou menor, mas isso vai variar muito, tá? De bioma para bioma, beleza? Vamos ver então o que dizia, né, o código anterior e o que diz o novo código, tá? Em relação às reservas legais. Então vamos lá. Código anterior estabelece índice de preservação de 80% no caso da Amazônia. Então, por exemplo, se a propriedade agrícola fica na região amazônica, 80% da área da propriedade tem que ser de reserva legal, tem que ser, né, tem que preservar. 80%, né, não pode desmatar 20%, tá? Se a propriedade fica em área de cerrado, tá, aí muda a porcentagem. Tem que se preservar 35%. Então tem que ficar lá, né, sem mexer, 35%. Né, que é chamado, como eu disse, reserva legal. E 20% nos demais biomas do Brasil. Tá? Então, se a propriedade fica dentro da área amazônica, tem que preservar ali dentro da propriedade, não pode mexer, tem que deixar como reserva legal 80%. Se for cerrado, tem que preservar 35% de reserva legal e nos outros demais biomas brasileiros tem que se preservar 20%. Isso é uma coisa que não mudou, pessoal, tá? No novo código, os índices foram mantidos de reserva legal, tá bom? Agora nós vamos ver, né, o que mudou em relação às APPs.
área de proteção permanente, tá? Primeiro, em relação à margem de rios, né? As famosas matas ciliares. Vamos ver o que o antigo código ele falava. 30 metros, teria que preservar 30 metros em cada margem, contadas a partir do leito do rio na cheia. Então, o rio enche até aqui, a partir daqui tem que contar 30 metros, tá? O novo código diz 30 metros em cada margem, somente para rios de até 10 metros de largura. Ou seja, rios maiores teria que se preservar mais, tá? Então, até 10 metros, o rio tem 10 metros, 30 metros de mata ciliar. Se o rio é mais largo, aí essa área de mata ciliar tem que aumentar, tem que ser maior, beleza? Agora, o interessante é essa parte aqui embaixo, tá? Olha o que está escrito aqui no novo código. Se as matas ciliares já forem usadas para agricultura, tá? Poderão ser reflorestadas apenas 15 metros, tá? Então, desmatou, tá? O que você tem que recuperar? 15 metros, tá? Não precisa chegar aos 30 metros, tá? Como dizia o código anterior, tá? Isso é uma coisa importante da mudança da legislação em relação à mata ciliar. Desmatou a mata ciliar, a lei diz que você precisa recuperar apenas 15 metros daquilo que foi desmatado, beleza? E tem outra área de proteção permanente também, são áreas, né, que não deveriam ser mexidas, né, que são as chamadas encostas de morros, né, e topo de morro. Topo de morro não poderia desmatar e encosta de morro também não poderia desmatar. Vamos ver o que diz o código antigo, né, o código anterior, em relação à encosta de morro. Encostas entre 25 graus e 45 graus de inclinação têm uso restrito pela agricultura. É restrito, não pode sair usando não, tá? Desde que a encosta tenha uma inclinação entre 25 e 45 graus de inclinação. O pessoal vai lá, faz uma conta, calcula, vê a inclinação, tá? Entre 25 e 45, a área é restrita, a agricultura, tá? Topo de morro e área acima, topo de morro, tá? E área acima de 1.800 metros de altitude ficam intocáveis, ou seja, não poderia se desmatar topo de morro, tá? E nem áreas acima de 1.800 metros. Isso é o que diz o código anterior, beleza? Agora vamos ver, agora vamos ver o que diz o novo código. Permite a manutenção de plantações de espécies lenhosas, uva, maçã e café, tá? Em áreas, né, que tem essa inclinação de 25 a 45 graus, né, de morros, de lado de morro. Ou seja, já ocupou essas áreas, né, com essas inclinações? Já tem cultura lá, que é muito comum, por exemplo, no sul, se plantar uva nessas regiões aí de encostas, tal, tem plantação de maçã. Minas Gerais, por exemplo, tem a cultura do café, que também é cultivada em área de morro. Então, tá consolidada ali, né, não vai ser penalizado, não precisa tirar a vegetação. E se for a área também de silvicultura, ou seja, que é o cultivo de árvores, também pode manter, tá? Mesmo estando nessa área entre 25 e 45 graus de inclinação, tá? A permissão vale também para as plantações que estão em locais com altitudes superiores a 1.800 metros, ou seja, se já plantou, fica, tá? Tanto em áreas que estão acima de 1.800 metros, como áreas que são topo de morro, já plantou, fica, e se tiver em encosta de morro, com uma inclinação entre 25 e 45 graus de inclinação, também a plantação ela permanece, tá? Então, essas são as principais mudanças no novo Código Florestal Brasileiro, beleza? Tá? Para alguns ficou pior, para outros melhorou em algumas coisas, outros dizem que deveria ter ficado no antigo mesmo. Agora, a aprovação desse novo Código Florestal Brasileiro, pessoal, foi fruto de muita disputa, né, dentro do Congresso. Tinha a chamada a ala ruralista, que defendia um código florestal mais flexível, tinha a ala mais do meio ambiente, que queria um código florestal mais rigoroso, mas de modo geral, essas foram as características do novo Código Brasileiro. Beleza, pessoal? Tudo bem? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que essa aula ajude vocês a entender, né, como é feita a proteção dos biomas do nosso país. Tá bom?
Pessoal, até a próxima aula, fiquem com Deus e até mais, viu, pessoal? Tchau, tchau, gente. Saudade aí de todo mundo. Tchau, tchau, gente.